tema de hoje? Hoje o tema é interessante. Querem nos reduzir à escravidão. Parece fácil, mas é difícil. É complicado, amado. Sabe, eu lembro daquela fala, Gálatas, quem vos fascinou? É isso que eu tenho observado, sabe, ao longo desses 11 anos que a gente vem caminhando, né, em graça, crescendo em todo o tempo, todos os dias, um novo entendimento, né? E aí uma vez por outra, aparece assim umas coisas assim meio estranhas e cabe a nós, né, como chamados pela graça de Deus a proclamar as virtudes, né? Anunciar o evangelho com verdade, com clareza, não com suposições, com achismo, com meu entendimento. Aliás, Paulo falou isso. Amado, o fundamento já foi posto. Cada um veja como edifica, sabe? Já a base está ali, já foi nos dada. Olha, agora é sobre aquilo, é sobre o que está escrito, é sobre o que Paulo nos deixou como orientação, como base. É isso, é o fundamento, foi colocado ali. Agora a gente vai construir. Só que essa construção, ela tem que ser boa. Ela tem que ser extraída das verdades, dos ensinos, das maravilhas de Paulo. E aí parece que, dado algum momento, as pessoas querem criar, querem inovar, querem trazer um novo entendimento, querem se destacar. E eu também tenho dito ao longo de 1 ano e quase 6 meses aí de canal, a graça, ela não muda, sabe? Ela não tem que ser criada, colocada alguma coisa. Ela não tem que ser acrescentada. Ela tem que ser explicada aos ouvintes, aquelas pessoas que o Espírito trouxe até nós para que então fossem esclarecidas. Quantas pessoas com tantas dúvidas, né? Com tantas coisas que ainda querem crescer e se acham pequenininhas, e aí no meio do caminho encontra uma pessoa que começa a confundir, sabe? E mais, querem levar escravidão, reduzir o conhecimento à escravidão. Então vamos começar lendo lá em Gálatas 1, 10 até o 12. Olha só o que diz lá em Gálatas 1, 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Deus. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homens, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo Jesus. Pronto. Cristo escolheu Paulo, fato. Revelou a ele aquilo que gerações vindouras iriam saber. Nós só sabemos o que sabemos pelo Evangelho e pela revelação porque foi dado ao apóstolo Paulo. Ele deixou isso registrado, sabe? Para que nós hoje tomássemos isso como fundamento, como base. E as pessoas, por quererem, não sei, sinceramente, eu até nem entendo algumas posições, porque é difícil de entender, né? As pessoas querem se sobrepor sobre o fundamento, querem criar um novo fundamento, sabe? E isso, amado, confunde. E às vezes as pessoas falam, não, mas a gente tem que ter paciência, porque um dia nós estávamos lá, e porque também isso, porque também aquilo. Não se trata de ter paciência, se trata de falar a verdade, sabe? Há pessoas que nunca irão entender, porque a fé não é de todos. A fé para crer na graça de Deus não é de todos, sabe? Então tudo bem, a gente respeita, é legal. Só, amados, que há uma regra, há um fundamento, sabe? E nós não podemos fugir a isso. Nós não podemos ouvir muitas vozes e isso acabar dividindo aquilo que era tão sólido, né? Firme fundamento. Olha só por que essas coisas acontecem. Olha bem, ouve bem, por que essas coisas acontecem. Gálatas 2, 4 e 5.
E isto por causa dos falsos irmãos que se entremetem com o fim de espreitarem a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Sabe? É assim, eu quero conhecer. Não, eu quero saber. Eu quero entender. Eu vou lá, eu vou ouvir, eu quero aprender. Aí vem, sabe? Se alegra, comem, bebem, festejam, dançam. Que harmonia, que alegria, que comunhão, maravilhosa. Vem uma, vem duas, vem três, vem quatro, e vem. Daqui a pouco ele fala, opa, tô fortinho, já cresci, posso fazer melhor, vou eu. Parabéns! Só que não pode esquecer do fundamento. Aí quer inovar, quer fazer diferente, quer atrair público. E aí começa a criar coisas da sua própria imaginação. Começa a se juntar com algumas pessoas que pensam igual, porque sempre tem. Sempre tem, amados. E aí começam, já viram como é, espreitaram a nossa liberdade. Agora começam as críticas, começam os ataques, começam porque não é assim, porque não é assado, porque é aquilo, porque é aquilo, porque é aquilo, tchururu, pererê, tarará, taranã, tchu. Mas aonde? De onde que as pessoas ficam variando e tiram certas conclusões? Porque nós só falamos o que está escrito. Nós só falamos, na verdade, lemos aquilo que Paulo deixou como fundamento. Então, amados, a graça se tornou algo muito rigoroso da parte de algumas pessoas. As pessoas não têm coragem, sabe, de expor a verdade, de ser simples, de ser humilde, sabe, de aprender uns com os outros, de crescer junto. E aí as pessoas começam a se perderem nos seus desvaneios. E começam então a ser radical. Não, porque a lei tinha isso, porque na graça não pode ter, porque a lei era assim, porque a lei aí... sabe? É um conhecedor nato de lei, de graça, é alguém assim instruído maravilhosamente bem. E aí começam a querer nos reduzir à escravidão. Não, porque isso não pode. Porque isso não pode. Não pode porque lá eles cantavam, aqui na graça então não pode cantar. Não, porque lá, amados, então lá eles andavam, aqui a gente vai ter que cortar as pernas. Lá eles falavam, a gente vai ter que ficar mudo. Amados, aonde vamos parar com tanta coisa louca que está se gerando, muitos fundamentos aí surgindo, que não é o fundamento posto pelo apóstolo Paulo. Cada um veja como edifica. Mas essa edificação, amado, tem uma base, não é assim? Não podemos mudar isso, não podemos inventar, criar os nossos pensamentos, fazer conjecturas, sabe? Do que poderia ser ou não, como é, como não é. Vamos lá. Vamos viajar lá em Hebreus 13, 15 e 16. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre, não era só antigamente, não era só no primeiro século. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se alegra. Tá compreendendo? Amados, nós não temos nada contra
quem não quer se reunir. Nós não temos nada contra quem não quer louvar, quem não quer bater palma, quem não quer dançar, quem não quer estar em comunhão. Nada contra. Se você está bem assim, amém. Sabe? Que bom que você é suficiente para si mesmo. Glórias a Deus. Mas não constranja, não nos reduza à escravidão, porque nós gostamos de estar em grupo, nós gostamos de nos confraternizar, nós gostamos de apresentar o nosso louvor porque ele é agradável a Deus. Nós louvamos, cantamos, dançamos, tocamos, nos alegramos, batemos palmas, glorificamos. Essa é a liberdade que nós temos em Cristo. Não vamos deixar que nada nos reduza à escravidão. Sabe? Não é a fala de uma pessoa, de 10 pessoas, que vai nos reduzir, porque nós estamos sobre esse fundamento. Vou ler de novo. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre, não é de vez em quando, não é no primeiro século, é sempre, sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. O que sair disso aqui é achismo, é opinião própria, sabe? É outro fundamento. E nós não estamos apoiados nisso. Nós estamos apoiados no fundamento posto por Cristo, dado a Paulo como revelação, mas Cristo colocou. E é sobre ele, amados, que nós vamos edificar, que nós vamos falar aos ouvintes, a quem nos ouvem, sabe? É com verdade, é com simplicidade. Olha só o que diz Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só. Paulo vem aos Romanos e suplica: vos rogo que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável. Até onde eu entendo, amado, apresentar é comparecer, é se fazer presente, é estar. Então, quando nós nos reunimos aos domingos, todos os domingos, na Vila Sarapuí, em Duque de Caxias, nós estamos ali apresentando nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. E o que eu estou vendo são pessoas se reunindo em outras plataformas, colocando algo sem fundamento, sabe? Criando aí as suas filosofias, seus pensamentos, suas poesias, a fim de nos reduzir à escravidão. Trazer culpa, trazer dúvida. Será que é? Não é? Uai, mas se isso foi lá, não é mais pra gente? Mas se isso foi assim, não é mais? Eu li para vocês. É sempre, amados. É louvor de frutos que confessam o nome sempre. Eu estou aqui fazendo as minhas coisas, eu estou cozinhando, eu estou lavando, eu estou passando, eu estou varrendo, eu estou lavando, estou estendendo roupa e eu estou louvando, eu estou cantando. Sabe? E isso me alegra. Isso me traz uma conexão com Deus, me faz bem. E as pessoas agora estão achando que não é mais, que não pode mais. Mas peraí, eu fui chamada a uma liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa liberdade compõe
louvar, adorar, como você queira chamar, dançar, confraternizar, sabe? Nos reunir, os membros do corpo reunidos numa comunhão perfeita, sabe? Louvando, engrandecendo, adorando. É a nossa manifestação, é o nosso agradecimento a Deus por tão grandes feitos, tão grandes maravilha que nos alcançou, amados. E por isso nós estamos alegres. E por isso a gente canta, a gente dança, a gente louva mesmo. E a gente toca. E a gente abraça, e a gente se alegra, e a gente agrupa pessoas. E todos vocês que estão aí pela internet, reunidos conosco aos domingos, às 9 horas da manhã, naquele louvor, às 10h20, através da ministração da palavra, vocês estão em comunhão, vocês estão na mesma sintonia, sabe? É o mesmo Espírito que nos liga. Não é só a presença física, é a presença que está em todos nós reunidos naquele momento. No momento onde a gente louva com frutos que confessam a Cristo. Olha, que maravilha! Apresentar corpos. Você apresenta, quando você se põe aí de frente para nós, quando nós estamos olho no olho aqui, amados, nós estamos apresentados. Aí está o nosso sacrifício, vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Perdão. Então é isso que eu quero trazer nessa manhã, sabe? Não é assim ser radical, sabe? Não é ser pesado, não é trazer fardo, não é querer trazer algo novo que traz edificação. O fundamento foi posto, está posto, e agora é sobre ele. É sobre isso aqui, nada mais, que nós vamos colocar esse fundamento. Entendeu? Amados, é importante que a gente saiba, é importante que a gente não se deixe levar para um lado e outro por todo vento de doutrina, porque daqui a pouco a gente já não sabe mais para que lado a gente vai, sabe qual o caminho que a gente segue. Ah, porque fulano lá disse isso, porque ciclano falou aquilo, e agora eu estou em dúvida, não é mais assim, como será? Está aqui, apresente o seu corpo, esteja ligado nessa comunhão conosco. Diariamente nós estamos aqui no Graça Sem Retoques. Diariamente nós estamos aqui no canal Igreja em Espírito e em Verdade. É esse o fundamento, amados. Não há o que acrescentar, sabe? Não há o que inventar. Temos que ser transparentes, sabe? Ao ponto que, ao falar, o outro do outro lado consiga entender, sabe? O Espírito mesmo vai descortinando, sabe? Tirando aquela névoa, sabe? Aquela escuridão, aquela falta de entendimento. O Espírito é que vai abrindo, clareando, iluminando, para que todos nós entendamos aquilo que foi posto como base, como fundamento, como regra. E é a isso que nós estamos submetidos. É somente isso que eu queria trazer, sabe? É preciso que a gente se manifeste, que a gente fale, que a gente reaja. Porque as pessoas reagem de certas formas, né? Das suas maneiras. E a gente vem até aqui e a gente reage com a palavra, com o entendimento dado por Cristo Jesus. E eu espero que todos vocês estejam bem alicerçados, sabe? Nesse fundamento. Para que quando as pessoas vierem querendo colocar mais areia, mais tijolo, mais embolso, passar assim uma massa corrida, você fala, aqui está tudo perfeito. Nós estamos em perfeita vitória, estamos reinando em vida e a graça nos basta. Ela nos é suficiente, não precisamos criar nada, inventar nada. A graça de Deus nos basta. Assim é assim que é a mente saudável de quem agrada a Cristo, de quem serve a Ele e não a homens, quem está submetido ao entendimento de Cristo e não a homens. Nós não vamos, nem por um momento, amados, nem por um momento, arredar, dispersar, tentar entender outras coisas. Porque nós já temos aqui, nas nossas mãos,
a base, o fundamento. Isso aqui, é para isso aqui que fomos chamados. Cristo em nós é suficiente. É tudo. É Ele quem esclarece. É Ele que traz a luz, a compreensão, a maturidade. E é para isso que nós estamos aqui todos os dias incansáveis.